Vamos entregar este tempo em oração. Pai querido, Senhor Deus, damos graças pelo Teu amor, Senhor Deus. Agradecemos por quem Tu és, Pai. Obrigado, Senhor Deus. Posso ser honrado e glorificado aqui no nosso meio, Pai, ó Deus. E obrigado pela Tua palavra, Senhor Deus. Obrigado pela Tua verdade, Pai. Obrigado pela forma que Tu falas aos nossos corações, Senhor Deus. E que possas hoje, mais uma vez, falar aos nossos corações de forma poderosa, Pai. Obrigado, Senhor Deus. Amém. Possas usar o Luke também de forma maravilhosa, Pai. Obrigado porque ele esteve a preparar-se, Senhor Deus, para nos presentear com este manjar na Tua presença, Senhor. Amém. Okay. I gotta pick a language, otherwise I get confused. Vai ter que escolher uma língua para não ficar confuso. Russian. Muitas pessoas diz português ouvido como Rússia. Muitas pessoas. Não. Ok, pois. Todas as línguas fora americanas. Ok, now, e português, inglês e pouco sign language. E língua de mãos? Yeah. Olá. Okay, all right, English. Okay. Yes! Perfeito. All right, last time I spoke about what book? Do you guys remember? Então, a última vez que ele falou sobre qual foi o último livro que ele falou, lembram-se? Lembras? Vocês now. Yeah, now. Yeah, eu. Não, que vergonha. E 4 livros da Bíblia. 4. 1, 2, 3, 4. Não, João? Não, é antigo. Oh, that's the... Números, perfeito! Yay! All right. Prémio, pai. Prémio. Yeah. Ok. Oh, okay. Perfect. Today I'm going to talk through the next book. What's the next book after Numbers? Então, hoje falará através do livro seguinte. Qual é o livro que vem a seguir a Números? Ixi. É muito difícil português. Deuteronômio. Yeah. So I'm going to talk about, in English, Deuteronomy. Então vamos falar sobre o livro de Deuteronômio. Pouco mais simples. Eu? Okay. Mais? So, this book is in the first 5 books of the Bible. Então este livro está nos 5 primeiros livros da Bíblia. Do you know what they're called? Those 5 books? Sabem o que são chamados livros? Torá. Termo Torá. técnico. Isso, mas chapters about Moses dying. Então os últimos capítulos são sobre Moisés morrer. So he didn't write that. Então ele não escreveu isso, como é óbvio. Yeah. All right. So we know who wrote the book. Então, já vimos quem escreveu o livro. Do we know to whom? Sabemos para quem é que ele escreveu. Sim. Yeah. Mas dentro deste livro até aqui quantos anos? Entre Números e Deuteronômio, quantos anos passaram? Não sei. Sim, pode. Não, aqui. Não, humano. Well, okay, esta de tempo no livro, mas okay, claro. So it was one generation after Numbers.
Então, este livro foi escrito uma geração a seguir à geração de Números, because they all sinned, porque Yeah. todos pecaram and God said, "You're not going into the promised land." e Deus disse: vocês não vão entrar na terra prometida. He said, "Anyone over the age of 20, I think it was, Então, qualquer ele pensa que acima da idade dos 20 will not go into the promised land." não irá entrar na terra prometida. So it took about 40 years for all of them to die, Então, foi mais ou menos cerca de 40 anos para que todos eles morressem. except two of them. Do you know who the two were? Exceto Wow. deles, vocês sabem quem é que foi? Now dois, so desculpa. Não dois, só um. Do you know who? He wrote a book. Sabem quem é que He wrote the next book. o livro Yeah. seguinte? Josué. Yeah, put it right. Caleb também, mas Caleb menos, acho que menos de 20 anos. Caleb também, mas Caleb supostamente tinha menos 20 anos nesta altura. Yeah, ele diz a mesma coisa em português. You make me crazy, my friend. Okay, one language. Oh, my Okay, God. one language. See, one language. Okay. Okay, Já é a English. segunda vez. Second time I English. do that. I know, it's hard. It's hard. But think about how far I've come with my Portuguese. That's great. Vejam como é que eu Ah. estou a ir tão longe do meu português, que eu nem entendo o que ele estava a português. Okay. You said it better than me only, so that was great. All right. Enfim. So, Moses to the next generation of Israelites. Então, Moisés escreveu para a próxima geração dos israelitas Yep. And it was right before they were about to go into the promised land. e foi escrito pouco antes de entrarem na terra prometida. And do you know what the name Deuteronomy means? Sabem o que é que significa o nome Deuteronômio? Yeah. It means second in Greek, Significa segundo, in, Ou in, segunda. in Greco. em grego. Yeah. So it's the second telling of the covenant. Então é a segunda vez que é contada a aliança. And it's the second telling of the promises that God wants to give to the people of Israel. E é a segunda vez que é contada as promessas que são dadas ao povo de Israel por Deus. All right, any questions? Perguntas? No? Okay. So, did you know? Então, vocês sabem, Well, I have questions for you. esta pergunta é para vocês. Now you're confused. Yeah, that's, What book in the how do I word this? What book is most quoted in the New Testament? What Old Testament book is most quoted in the New Testament? Qual é o livro que é mais referenciado no Novo Testamento? Ou seja, qual é o livro do Antigo Testamento que é mais referenciado no Novo Testamento? Isso. Diz? Não. Qual é o livro Não, do Antigo livro- Testamento que é mais mencionado no Novo Testamento? So this side. Yeah. Êxodo. No, but close. Estiveram perto? No. No, it's their songbook. Which one's their songbook? Salmos. Salmos. Yeah. No say key. So this one. O livro de Salmos. So the New Testament quotes Psalms more than any other book of the Bible. Então o Novo Testamento é o livro que é mais referenciado no Novo Testamento. The second one is Isaiah. Segundo é Isaías. The third one is E o terceiro é? yeah. Uhul. So you have their songbook, right? Tem All o- their songs. O livro de And then you have their most influential prophet. Yeah? Depois tem o profeta mais. And then they Isaías. have Deuteronomy. E depois tem Deuteronômio. Por quê? Yeah. Yeah, it's kind of weird, right? Isto parece um bocado estranho, certo? Because you have from like chapter
5 or 6 until chapter 32, it's laws. Porque temos entre o capítulo 5 ou 6, parece que estamos perdidos. Oh Paulo, arranja pilhas, por favor. Está a pifar. One second, sir. You can, if not. Então, o que deveria acontecer se um homem tocasse nos genitais de outro homem é muito específico. Porque é que estão a fazer referência deste livro no Novo Testamento? Jesus referencia este livro muitas vezes no Novo Testamento. Então, eu vejo Jesus a mencionar este livro por razões. Existem mais, mas pelo menos 6. Então vamos precisar de pessoas para lerem as suas Bíblias. Alguns vão ler em Deuteronômio, outros vão ler os Evangelhos. Então, alguém para ler Deuteronômio 3. Deuteronômio 8:3. Ok. Deuteronômio 6:16. E Deuteronômio 6:13. Então é preciso três novos testamentos. Mateus 4:4. Mateus 4:7. E Mateus 4:10. Então vamos ler uma passagem do Deuteronômio. Depois vamos ler uma passagem do Novo Testamento. 8:3, quem tem? Então, este é o Antigo Testamento. Então, Mateus 4:4. É o mesmo, certo? Então, Deuteronômio 6:16. Mateus 4:7. Sabem porque é que é perto, mas sabem porque é que é diferente? Sabem porque é que é ligeiramente diferente? Talvez por causa das versões. Mas é provavelmente por causa que todo o Antigo Testamento, não sei se vocês sabem isto ou não, mas o Antigo não foi escrito em português ou em inglês. É incrível, não é? Então, a maior parte do Antigo Testamento foi escrito em um hebraico. É uma linguagem antiga. E a dada altura os judeus deixaram de aprender isso. Então, o Novo Testamento foi traduzido em grego.
chama-se em inglês, ou em português no caso, septuagenário. Então, e o Antigo Testamento em grego. Então, a Bíblia que Paulo usa é Septuagenária, Septuagena. Então, às vezes, quando lês o Novo Testamento, e eu espero que a vossa Bíblia tenha um ponto com uma referência, e tu, se for no telemóvel, podes clicar lá ou olhar no fim da página na tua Bíblia e diz isto é uma referência de Deuteronômio, e ficas tão empolgado que voltas atrás para Deuteronômio e lês e dizes, é um pouco diferente. A maior parte dos casos é por causa disto que acabamos de falar. Porque vocês sabem qual é a linguagem que o Novo Testamento foi escrita? Não foi em português, ou em inglês, ou em russo. Grego. E foi um grego antigo. What? Koine. Grego koine. Hã? Koine. Muito bom. Grego. Então isto foi um bocadinho ao lado, não é? Comentários ao lado. Um é ao lado. Aquelas notas ao lado do... Um é ao lado, em português ao lado parece que é de género. Não faz sentido, não. Notas de rodapé. Então, esta passagem é não testes o Senhor, ok? Deuteronômio 6, 13. E depois Mateus 4, 10. Vocês conseguem ver o que é que Jesus está a fazer aqui? Ele está a referenciar Deuteronômio. Mas o que é que ele pretende com isso? Em Mateus, a que é que ele está a contar ou a explicar estes versículos? É uma pessoa que é muito má, não gosta disto, é Satanás. Ele está a dizer isto a Satanás, o diabo. Então, Jesus, em Mateus capítulo 4, Jesus tinha estado a ser tentado. Então, Jesus foi para o deserto durante 40 dias, tipo quase 4 anos. 40 anos, certo, 40 anos, certo. Exato, 40 dias, tipo equivalente quase aos 40 anos no deserto do povo. E então ele referencia este livro no final dos 40 dias para lutar contra a tentação que o Satanás estava a colocar à sua frente. Imaginem quem é que... Tentem adivinhar quem é que ganhou? Jesus! Ele... Preparem-se que a seguir há mais. Então Jesus referencia o livro de Deuteronômio, que foi escrito no final de 40 anos,
mesmo antes de entrarem na Terra Prometida, para lutar contra a tentação de Satanás, depois de estar no deserto durante 40 dias. E então a partir daí começam os seus 13 anos de ministério. Então Jesus conhecia este livro e ajudou-o a vencer. Diz em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Submetam-se vocês a Deus, resista ao diabo e ele irá fugir. Foi o que Jesus fez. E ele usou para fazer isso. Então quando lês a Bíblia e memorizas as Escrituras, ajuda-te a resistir à tentação. Não é só para ter um conhecimento intelectual sobre a Bíblia. A Bíblia torna-se numa espada. E é usada para lutar contra Satanás. Por isso é que é tão importante vocês lerem a vossa Bíblia. É por isso que é tão importante não só lerem, como aplicarem à vossa vida. Jesus fez isto. E fez com este livro, Deuteronômio. Vocês podem fazer com livros mais. Tenho certeza disso. Então, Jesus usa o livro Deuteronômio para resistir à tentação. Também usa destacar o grande mandamento. Então, alguém para ler, por favor, Deuteronômio 6:5. E alguém para ler Mateus 22, 34 até o 38. Mateus 22, 34 ao 38. Isso. Já abriste? O anjo já abriu. Deuteronômio. Nós sabemos isto, certo? Soa-nos familiar, certo? Então, Mateus 22, 34 a 38. Então, Jesus conhecia todas as leis que estavam nos primeiros 5 livros da Bíblia e sabia que uma delas resumia toda. Exatamente esta que nós lemos em Deuteronômio 6, 5, 6. Sabem o que é que os judeus chamavam a isto? Eles têm um nome para isto. É a mesma coisa em português, chama. Ah não, Shema. Ouve, exato, é Shema. Shema. Ouve e obedece. Não estava. Sorry. Makes clean, yeah. It's almost the same. Então, Jesus usa Deuteronômio
para resumir toda a lei do Antigo Testamento. Então, no versículo seguinte ele usa Levítico. E para dizer, e o próximo é, ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas nós hoje não estamos em Levítico, por isso. Então, Jesus usa Deuteronômio para resistir à tentação, usa para nos lembrar do grande mandamento. Obrigado. E o terceiro é uso para nos ensinar a obedecer e a ter a bênção. Deuteronômio 28, versículo 1 e 2. Quem vai ler? Depois precisamos de alguém para ler Mateus 5, versículo 3. Deuteronômio, quem vai ler? Deuteronômio 28, 1 a 2. Adri? Ok. Então, Jesus está a usar Deuteronômio 28, 1 a 2. É uma afirmação de resumo. Então, Deuteronômio é escrito mais ou menos em 3 partes. A primeira parte é mais ou menos Moisés a pôr em dia o que está a passar. Então, no meio, a maior parte são todas as leis. Ok. E no fim, tipo, os finais, finalmente. Então, mesmo no fim da parte do meio, há um sumário de uma afirmação. Toda a lei foi dada. E Moisés diz, se vocês fizerem isto, serão abençoados. E Jesus começa dos seus sermões mais famosos, começando a dizer o quê? Abençoados, felizes, aqueles que... Isto é chamado o Sermão da Montanha. Mateus 5, 6 vai até ao 7. É um sermão muito longo, mas com os abençoados, felizes. E fala para os judeus que conheciam o Antigo Testamento. Então ele está a prepará-los para o que iria acontecer. Bem-aventurados aqueles que vão fazer aquilo que eu digo. Ele está a lembrá-los de obedecer e às bênçãos que vêm dessa obediência. Então, as leis do Antigo Testamento estão aqui no que diz respeito à dificuldade. E Jesus, tipo, coloca-se ainda mais lá em cima. Então, Jesus está a levantar a fasquia. Raise the bar. Levantar a fasquia. Não, it's almost the same, yeah.
Assim que. Sorry. As he raises Yeah. the bar, he starts by telling them blessings. Ok. Então, assim, à medida que ele vai levantando a fasquia, ele vai falando das bênçãos que vêm com isso. Great. Uhum. Então, ele usa para lutar contra a tentação, usa para destacar o grande mandamento, usa para nos lembrar da bênção que existem em obedecer e usa para afirmar justiça e misericórdia. Deuteronômio 19:15. Quem é que gostava de ler isso? 15. Pode ir abrindo, sim. Qual é o próximo? Deuteronômio 19:15. Ok? 19. Deuteronômio 19. Cristina, 19. Se disse 29, enganei, desculpa. 19:15. 19:15, exatamente. Muito. Cristina? Seu Chico? 19. Em francês, 19. Hã? Como é que é em russo? Verdade. Boa, boa. Dez- Estão prontos aí atrás? Grande André, chuta. Então. Mesma coisa. Jesus está a lembrá-los que justiça e misericórdia é importante e requer comunhão. Então, em Mateus 18, sabem o que é que esta passagem está a falar? Jesus está a ensinar como é que se deve confrontar pessoas que estão em pecado. E vocês podem pensar, tipo, o que é que isso tem a ver com misericórdia? Então, em Tiago diz que para nós ajudarmos um irmão que esteja a pecar, é como se nós tirássemos-o da fogueira. Pode cheirar queimado, mas não está queimado. Jesus está a dizer, sim, o pecado é mau, mas ajuda os teus irmãos. E está-nos a ensinar isso através de Deuteronômio. E está a usar isso para afirmar o processo que deve haver nos cristãos para confrontar outros. Certo? Perguntas? Resistir tentação. Destacar o grande mandamento. Ensinar-nos as bênçãos da obediência. Afirmar justiça e misericórdia. E avisar-nos, ou alertar-nos, da hipocrisia e da idolatria. Então, Deuteronômio 5:16. Quem vai abrir? Deuteronômio 5:16. O segundo é
Mateus 15, versículo 4 a 9. Mateus 15, 4 a 9. Aqui. Todos os pais aqui gostam deste versículo, certo? Quando ele era adolescente não gostava muito. Mateus 15, 4 até 9. Então os fariseus, os líderes judeus da altura, tinham esta regra. Deves honrar os teus pais, tipo, uma espécie de presente. Mas se disseres, eu estou a dedicar isto ao Senhor, então tu não honrar os teus pais com esse presente. E Jesus está a dizer, isso é hipocrisia. E ele referencia Isaías aqui. Está a dizer, vocês são hipócritas. Honram-me com os vossos lábios, mas os vossos corações estão bem longe. E usa Deuteronômio para reforçar este ponto. Quantas vezes nós baralhamos um bocadinho as escrituras de forma que not honor God, de forma que não honram a Deus? Nós já dissemos aqui esta noite qual é o segundo grande mandamento. Vocês lembram-se qual é que é? Amar o próximo. Mas quantas vezes vocês já viram cristãos odiar o seu próximo? E usam a Bíblia para fazer isso. Eles são homossexuais, eu não preciso de amá-los. Eles estão a pecar. Se eu não lhes disser, eles vão para o inferno e têm que usar um sinal. E vou abanar. E vou ficar a zangada. Tipo a do Luke. Que é muito parecida com aquela que está no quarto bem. Já havia algum de vocês? Onde? No quarto bem? Oh, that's scary, yeah? That's scary. Mas usam a Bíblia para odiar o próximo. Não. Estamos a ser como os fariseus nessa passagem. Podem amar alguém sem amar o que eles fazem. Podes amar, mas sem gostar. Não, mas ok. Podes amar. Português is the same. Ok, sorry, better. Podes amar alguém sem gostar do que ele faz.
Thank you for helping me. Thank you. I know enough to know what I'm saying. The Lord uses Então, yeah, you can. The problem is me to say that. I have a nice one. Então, o Senhor usa estas passagens mostrar para nós não sermos palermas. Está aqui a pensar. Está aqui a pensar que verdades bíblicas nós não estamos a viver. Por usarmos antes outros versículos da Bíblia que gostemos mais. Jesus diz, nós devemos orar pelos nossos inimigos. Eu não gosto desse. Alguém gosta desse? Tira um segundo, um bocado para pensar numa pessoa que é teu inimigo. O Luca é uma boa pessoa. Acreditem ou não, há pessoas que às vezes não gostam dele. É difícil de acreditar, é? Mas é verdade. Eles fazem com sorriso. E é suposto orar por essa pessoa. Isso é difícil. Mas essa é a verdade que a Bíblia tem para nós. E quando nós não fazemos, somos hipócritas. Exatamente como Jesus estava a falar aqui. E tira isto de Deuteronômio. É um dos 10 mandamentos. Tem amigos que dizem que existem mais de 300 leis, mandamentos no Antigo Testamento. Então este é um de 300 ou mais. E ele puxa e diz, então sobre isto. A Bíblia faz muito isto a nós. Às vezes a Bíblia é tipo uma imagem que vamos olhar e achar. Então é muito interessante aqui neste lado. Ou olhem, vejam como é que estas partes se juntam. Isto é uma história muito fascinante. Uma janela em que nós vemos o mundo através da Bíblia. Então eu vou amar o meu próximo. Mas às vezes a Bíblia é um espelho em que nós lemos, nós devemos nos ver a nós. E nós, sim, claro, é bom. Outras vezes é, não estou a fazer muito bem. Mas a coisa é quando nós começamos a aplicar a Bíblia a nós, o nosso reflexo muda e torna-se mais como Ele. Então lemos a Bíblia e reflete que eu tenho que amar mais o meu próximo. Eu tenho que ter mais paciência. Eu tenho que perdoar mais rápido. E então, se começar a fazer estas à medida que vai refletindo o que a Bíblia diz sobre nós, à medida que vamos fazendo isto, nós tornamos-nos mais como Ele. Um mais, ou mais um, no caso.
Mais um. Deuteronômio 6, 5. Alguém pode ler? Quem leu a última vez? Deuteronômio 6, 5. Acho que foi a... Mateus 5, 17. Deuteronômio 6, 5. Já lemos isto, certo? Chama. Mateus 5, 17. Então Jesus está a usar esta passagem de Deuteronômio. Ele não está a referenciar diretamente onde leste, mas está-se a referir à lei do Antigo Testamento, que o chama a sumariza. Já olhamos como Jesus diz que este é o grande mandamento. E este resume toda a lei do Antigo Testamento. E em Mateus ele diz: eu não vim para me livrar para livrar. Ele veio cumpri-la. Então em Romanos 10, 4 culmination. I'm gonna open it. Então, Romanos 10, versículo 4. 10, versículo 4. Diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então Jesus está a dizer: eu estou aqui para cumprir a lei. Algo que nós não conseguimos fazer. Nós não conseguimos fazer tudo que o Antigo Testamento diz para fazermos. Quantos aqui de vocês já honram os vossos pais de forma perfeita? Nem hoje honras perfeitamente os teus pais. Eu conheço demasiado bem. Mas eu também não faço. Isto é difícil, certo? Mas Jesus fez. Jesus está-nos a lembrar de algo muito importante aqui. Que nós não somos Deus. Que nós precisamos dele. Então, eu espero que todos vocês creiam em Jesus. Eu espero que todos vocês digam: sim, Jesus é o meu Senhor e Salvador. E eu espero que todos os dias vocês estejam a dar mais passos para se tornar iguais a Jesus. Mas escutem-me. Não é só num momento que acontece no teu passado. Nós precisamos de Jesus todos os dias. Existe um filósofo antigo chamado Barclay. É britânico.
Ele acreditava, isto foi antes de haver microscópios, So all the philosophers então todos os filósofos estão a tentar compreender mais ou menos como é que a vida era feita. so they started to think about atoms, the idea of atoms. Então começaram a pensar na ideia dos átomos. He says, yes, there's atoms. Ele diz, sim, existem átomos, mas por trás dos átomos está o Senhor, está Deus. E as pessoas disseram, isso é brilhante. Isto foi cerca de 400, 500 anos atrás. E as pessoas disseram, sim, isso é espetacular. Muito brilhante. Continuar a falar. Ele diz que tudo aquilo que nós vemos, o Senhor nos deu. E ainda disse esta frase. Estão a ver o sol? Hoje está um lindo dia, certo? Eu caminhei cá para fora e o sol bateu na minha cara e senti-me tão bem. E porque especialmente está frio agora. Isto foi o que ele disse sobre o sol. Vais lá fora num dia lindo, vês o sol e sentes o seu calor e pensas que é o calor que te faz quente. Mas é o Senhor que está a fazer quente. Ok, tu não tens que acreditar nisso ou não? Mas a ideia que disso, do que ele diz, creio que está correta. Todos os dias nós necessitamos de Jesus. Nós necessitamos-o na nossa vida. Nós pensamos que é o sol que nos está a aquecer, mas é o Senhor que nos está a aquecer. Ou o Senhor que nos está a dar o seu amor para que nós possamos amar outras pessoas. É o seu perdão que nós podemos dar a outras pessoas também. Quando tu és crente em Jesus, o perdão, isto é o que nós damos a outras pessoas. Por isso é que é tão estranho para não crentes, porque eles, como não receberam ainda esse perdão, o perdão que possam ter recebido é fraco. Ok, eles disseram desculpa, então eu perdoo-te. Mas Jesus diz que nós temos que perdoar como Ele nos perdoa a nós. Ele diz que morreu na cruz antes das fundações do mundo, do início do mundo. Significa que já foste perdoado ainda antes de teres a oportunidade de viver. Antes de tu poderes dizer, oh Deus, desculpa por isso. E sim, nós devemos pedir perdão. Mas a coisa é que Jesus nos perdoou mesmo antes de nós pedirmos. E é assim que nós perdoamos outras pessoas. Então, durante 3 anos e meio acreditei que uma coisa que as pessoas me diziam sobre os portugueses é que os portugueses vão perdoar, mas não esquecer. Isso soa-vos familiar? Talvez não seja verdade, mas de forma geral diriam que é verdade. É isso que a Bíblia diz que nós devemos fazer. A Bíblia diz que nós devemos esquecer, mas não perdoar, mas não esquecer. Diz que nós devemos perdoar como Ele nos perdoou a nós. E diz que Ele se separa do oeste. Ontem num globo onde é que estes dois se encontram? Não se encontram. É assim que é o perdoar.
pessoas, eu amo-vos. Então, eu tenho sido crítico. Estou a apontar algo numa cultura que eu amo, num lugar que eu vivo, que não reflete a verdade da Bíblia. Podes levar de forma pessoal. Alguns talvez levarão. Mas imaginem se nós começamos a viver desta forma com os nossos vizinhos portugueses. Que perdoaremos de forma graciosa. Não porque nós somos tão bons, mas sim porque Jesus é tão bom. É Ele que cumpre a lei. E convida-nos para dentro desse cumprimento. E é a partir daí que nós devemos viver. O seu Espírito foi colocado dentro de nós. E é pelo seu Espírito que nós podemos perdoar outras pessoas. Eu sei que isto não é fácil. Existem pessoas que os magoaram de forma profunda, a ele e a sua esposa. 5 minutos? Então, na América, estavam tão empolgados porque está na hora de irem. E pelo processo, Deus trouxe-os até aqui. Então partilharam isto com os seus amigos cristãos mais. E um dos amigos mais próximos cristãos começou a gritar com eles durante 2 horas. Como não estavam a ouvir o Senhor, como isto era errado, o que é que vocês estão a fazer a Ele? Vocês não querem mais saber de mim? E continuou. A cena estava a chorar o tempo todo, enquanto esta rapariga estava a gritar com eles. Eles estavam a tremer. Não pelo que o Senhor tinha dito a eles, mas estavam chocados com esta interação. Então precisavam de perdoar. Senhor, esta minha amiga, eu perdoo, tu também perdoas. E o Senhor a permitir através da minha vida a perdoar pessoas de 2 formas. Uma das formas é no momento. E Senhor, ajuda-me a perdoar esta pessoa, e eu já perdoei. E o Senhor no momento dá um coração diferente para esta pessoa. Mas neste outro caso com a amiga, orar isto durante anos. E o Senhor foi mudando o seu coração de forma lenta. Foi como uma jornada. Então, não desistam no perdoar. Se a Bíblia diz que devemos Jesus nos perdoou, então vai levar tempo, talvez. Mas Jesus veio para cumpri-lo. Isso significa que no fim encontrarás paz. Amém? Então, perguntas? É tarde, eu sei. Ele tem toda outra secção sobre como Paulo usou o Deuteronômio. Mas não vamos fazer. That's right, you have to share it. Yeah, share it and share with the church. Yeah, it'll be great. What do you think? Ok.
Está a dizer que tenha mais uma secção toda de como o Paulo usava Deuteronômio, ou usou Deuteronômio. O que é, só dizer uma coisa que estavas-me a lembrar, só para reforçar, sobre Deuteronômio. Um dos propósitos do Deuteronômio, não é? Ele foi escrito à porta, não é? Vamos assim dizer, da terra prometida. E ele foi escrito exatamente para relembrar, ou para lembrar à geração seguinte das asneiras que tinham sido cometidas e o que é que eles deveriam cumprir. E é incrível, e hoje fizeste a ligação com o que tu estavas a dizer, o que Jesus traz depois do sair do deserto e a forma do que ele traz para esta nova era que ele está a trazer, esta nova aliança, relembrar as coisas importantes que são para cumprir. Muito bom. Obrigado. Dúvidas? Não?